Novas famílias, novas relações, novas tecnologias. No fundo, isto traz-nos sempre aquela ideia de vivermos em crises de valores e eu lembro-me sempre de uma história que a minha mãe me contava sobre a avó dela, portanto, a minha bisavó, que morava em Lisboa, na Avenida da Liberdade, e que ia para a janela, ela tinha muita vergonha, porque ela ia para a janela insultar as senhoras que passavam com as costas à mostra, porque de facto ia chamar desavergonhadas e coisas do género. E portanto isto para percebermos que a noção de crise de valores, de mudanças e de alguma maneira de a tecnologia, ou seja o que for, ir alterando de uma forma negativa aquilo que são as nossas vidas, é naturalmente uma coisa que nos acompanha desde sempre. Os choques geracionais, etc., vão sempre funcionando. Eu gosto muito deste quadro, é um tríptico do Bosch, não sei se conhecem, chama-se O Jardim das Delícias, e baseia-se, no fundo, naquilo que é uma dicotomia, não é? O céu e o inferno, temos o purgatório no meio, e isto foi uma das coisas que tem mudado, de facto, na nossa vida. Nós, hoje em dia, cada vez menos vivemos em dicotomias. Na verdade, isto é um bocadinho como o crescimento da criança, e eu acho que é um bocadinho nesse sentido que o mundo também se tem desenvolvido. Não é? Nós ensinamos às nossas crianças o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que é mau. Não é? As histórias das crianças têm sempre um mau e um bom, não é? Porque aquilo que nós lhes queremos ensinar é a distinguir entre o preto e o branco, o bom e o mau. A verdade é que crescer é depois encontrarmos os cinzentos e percebermos que a vida não é preta, não é branca, não é boa, não é má, é naturalmente pautada por diferentes tons. E cada vez mais, nesta altura, o nosso mundo tem-se desenvolvido nesse sentido, e na perspectiva de, em vez de sermos e de nascermos já com tudo determinado como acontecia antes, percebemos que antes nós vivíamos papéis sociais que estavam desde logo definidos. O filho do padeiro ia ser padeiro, já se sabia a pessoa com quem se ia casar e, portanto, a nossa vida estava determinada à partida. Hoje em dia, cada vez mais o que nós pretendemos é viver numa sociedade onde as pessoas possam escolher à partida. Já dizemos que o melhor para os nossos filhos é aquilo que eles quiserem ser. E, portanto, nesta perspectiva, vamos percebendo que a nossa sociedade vem mudando de algo que se centra em algo que era muito mais pré-determinado, aquilo que era o bem fazer e o mal fazer. Vamos vivendo numa sociedade onde aquilo que é bom é aquilo que a pessoa escolhe para si própria. E, portanto, vamos claramente viver numa sociedade de escolhas, numa sociedade de diferenças. E, portanto, é isso que, no fundo, tem acontecido também com as famílias. Elas continuam a ser tão importantes como sempre foram. A família representa aquilo que é a nossa segurança, o nosso ponto de base, não é? A nossa base. Agora, o modelo de família, naturalmente, tem-se vindo a alterar em função daquilo que também são as diferenças entre as pessoas. Se é evidente que antes a família era uma família tradicional, pai, mãe e filhos, hoje temos famílias de uma pessoa, temos famílias de dois homens, temos famílias de duas mulheres, temos famílias das mais diferentes feitios, porque naturalmente as pessoas vão vivendo essas mesmas diferenças. E, portanto, não podemos falar numa crise familiar, falamos sim, naturalmente, em famílias diferentes. Depois há quem pergunte se são, então, os valores que estão em crise. Portanto, não são as famílias, mas então, serão os valores que estão em crise? Não, os valores também mudaram. E mudaram porque o mundo, evidentemente, também mudou. Tudo é diferente hoje em dia, meus senhores. Eu vim do Porto, demorei 2 horas e meia. No passado, fazer uma viagem do Porto para Lisboa era uma coisa de um dia. Venho muitas vezes a Lisboa fazer uma reunião de 2 horas. Não é? No passado, isso era impensável. O mundo hoje é muito mais fluido, a nossa temporalidade, como se diz, é muito mais curta, o espaço é muito diferente. Nós no passado tínhamos, se calhar na vida, o potencial de conhecimento de cerca de 500 pessoas. Hoje podemos conhecer 500 pessoas num dia. Evidentemente que o nível de relacionamento que vamos desenvolver com as pessoas tem que ser diferente. Se antes tínhamos tempo para relações muito profundas e essencialmente era isso que valia, hoje não temos tempo para essa profundidade relacional, independentemente dela existir em algumas nossas relações, mas vivemos muito mais a imagem, como é evidente. Se eu vou conhecer 500 pessoas num dia, tenho que me apresentar de uma forma que transmita aquilo que eu quero transmitir, porque não vou ter outra oportunidade. E isto é normal e natural. E temos que perceber isto não como um perigo, mas como uma realidade e algo que traz
naturalmente coisas muito positivas, mas que muda a forma como valorizamos as coisas. E, portanto, naturalmente a imagem é hoje bem mais importante do que era no passado, e isso é natural, não é algo que seja fútil, não é algo que seja negativo. E diz-se que serão então, se calhar, as novas tecnologias que estão, de alguma forma, a pôr em perigo a moldar o mundo e a modificá-lo. Quando, no fundo, se calhar o que acontece é um bocadinho o contrário. Não é? As tecnologias acompanham esta necessidade que o mundo foi tendo. Se não fosse a tecnologia, não é? Nós não estávamos aqui juntos, eu não tinha vindo do Porto, não é? E não conseguiríamos este nível de comunicação. E, portanto, as tecnologias existem no mundo, não é? E vão acompanhando essa evolução, não é? Naturalmente para corresponder àquilo que as pessoas procuram e não o contrário. Não temos que, naturalmente, então, ter medo que isto nos modifique de uma forma negativa, como se mudarmos fosse algo que nos trouxesse negatividade à nossa vida. Mas então estão a afetar as relações. Porque, de facto, hoje em dia, como é que é possível os Tinders, como é que é possível todas aquelas formas de relacionamento à distância, isto está a prejudicar as relações, elas naturalmente, hoje em dia, não podem ser já mais estáveis, não é? Perdemos a estabilidade, já não temos capacidade de lutar por uma relação. E, de facto, isso é também mentira, diria eu. As pessoas, se as relações existem desta maneira, se os programas existem desta maneira, é porque as pessoas as procuram. E procuram porque vivem, de facto, as relações de forma diferente. Não vivemos as relações da mesma maneira. Como dizíamos há pouco, a imagem é importante e, portanto, a imagem vê-se desta forma. O casamento está em crise? Não diria que o casamento esteja em crise. Eu diria que, de facto, o modelo de casamento é que está em crise. Já não vivemos relações eternas. A ideia não é vivermos felizes para sempre com a mesma pessoa. Isto já é mais difícil de nos caber na cabeça. E porquê? Porque, inevitavelmente, qual era a grande motivação do casamento no passado? Era a estabilidade familiar. Vivíamos numa sociedade onde a mulher não tinha contracepção, inevitavelmente engravidava muitas vezes, tinha muitos filhos, não podia ter uma carreira, não podia ter um trabalho, estava dependente do marido que trabalhava então e que tinha de sustentar essa mulher e esses filhos. Portanto, era fundamental para a família e para o modelo de organização familiar que, de facto, o casamento fosse estável. Não se poderia fazer e ter 10 filhos e depois, naturalmente, ir bater a outra freguesia. Hoje em dia não é necessário. Hoje em dia a mulher decide quantos filhos quer ter, quantos filhos não quer, decide a altura em que quer ter os filhos ou deixa de querer ter os filhos, escolhe ter, escolhe não ter e, portanto, naturalmente, desenvolve-se, estuda, tem uma carreira, torna-se autónoma e independente. Já não para conseguir sobreviver. Então, naturalmente, o casamento deixa de ser fundamental como estabilidade. Já não precisamos de viver a vida toda com a mesma pessoa. Então, qual é a motivação do casamento hoje? Bem dizemos, é o amor, estarmos apaixonados. É evidente que vejam, de repente temos uma motivação emocional para algo que supostamente queríamos que durasse toda a vida. Quando sabemos que as emoções são fluidas, mudam, alteram-se. Quando sabemos que quando nos apaixonamos, temos tudo menos uma perspectiva absolutamente racional da vida. Não é? Estamos sempre a dizer o amor é cego. Então, se é cego, como é que eu cego consigo encontrar a possa durar uma relação a vida toda? É muito mais difícil. Então, evidentemente, se a motivação é o amor, é mais difícil que a relação dure toda a vida. Não é? Não quer dizer que seja impossível, não quer dizer que não possa acontecer, mas não é esse, hoje em dia, o pressuposto do casamento, não é esse, hoje em dia, o pressuposto das pessoas se juntarem, o pressuposto das pessoas se juntarem hoje é estarem bem, estarem felizes. Não era esse o pressuposto do casamento antigamente. E temos que perceber isto e aceitá-lo com naturalidade, porque também, evidentemente, o encontrarmos uma relação e depois terminarmos essa relação, naturalmente deixa de ser um drama. Não é? Será que isto nos torna mais infelizes?
eu não posso acreditar que a tecnologia nos possa tornar mais infelizes. Lembro-me de uma história que eu vi uma vez, não é, sobre foi contado por um ministro do Salazar, em que na altura se ponderava colocar água canalizada em todo o país, nas aldeias, e o Salazar dizia, não vamos fazê-lo, porque se tivermos água canalizada, vamos privar aquelas senhoras daquele momento importante da vida delas, que é quando vão à fonte buscar água, encontram as amigas e, portanto, têm a oportunidade de conversar. Nós hoje não acreditamos nisso e não vamos dizer que essa tecnologia nos poderia tornar mais infelizes. Porque é que esta tecnologia nos poderia tornar mais infelizes? É evidente que traz diferenças e é importante que nós saibamos reconhecer essas diferenças. Percebemos que, por exemplo, nas relações à distância, e não sabemos se elas duram mais tempo ou menos tempo. Isso traz-nos outra vez aquela noção, não é, de que uma relação só é de sucesso se dura a vida toda. Viram que se nós acreditarmos nisso, não é, só saberemos se a nossa relação foi de sucesso quando morrermos, o que de facto não nos traz grande vantagem. E, portanto, não podemos avaliar o sucesso de uma relação pela duração, mas não há dados que indiquem que as relações à distância durem menos que as relações iniciadas de uma forma tradicional. Agora, têm características diferentes. É mais difícil apaixonar-nos à distância, meus senhores. Não é? Porquê? Porque, inevitavelmente, não há cheiro, não há toque, não há olhares, e é isso que nos faz apaixonar. Não são as características das pessoas que nos fazem apaixonar. Isso é bom para termos relações positivas, mas não nos apaixonamos pelas características de ninguém. E as relações online, de facto, tendem a ser, olha, se quiserem, mais íntimas que as relações face a face, curiosamente. Porquê? Porque nós dizemos muito mais coisas online do que dizemos face a face. É mais fácil falarmos de nós. Então as pessoas online tendem a abrir-se mais e a dizer mais coisas sobre si próprias e reconhecem-se melhor nesse sentido. Agora, evidentemente não é isso que necessariamente faz uma melhor relação. Não é? Também percebemos que, por exemplo, uma das características das relações online é que promovem o evitamento do conflito. E promovem o evitamento do conflito porquê? Porque é só desligar. Não é? Se a gente começa a dizer, a gente desliga. Não é? Se há o risco disso passar para o face a face, claro que há. E as pessoas podem ganhar tendência a evitar mais esse conflito e a desligar com maior facilidade. Temos que perceber isto. E percebe-se facilmente se refletirmos um bocadinho nestas coisas. Agora, necessariamente não podemos dizer que é um erro, ou que é algo que é muito prejudicial às pessoas, ou que são apenas as pessoas sozinhas que recorrem a estas coisas. É evidente, as pessoas que estão sozinhas recorrem mais. Agora, isso é mau? Se não tivessem tecnologia, então se calhar estariam ainda mais sozinhas, podemos dizer. Então isto são coisas que, evidentemente, nos têm que fazer refletir e, seguramente, mais uma vez, não assustar. Seguramente, meus senhores, o romance não está em crise. É? Podemos dizer, se calhar, e acreditar que o romance, que o amor eterno, se calhar, está em crise. O amor eterno hoje, se calhar, não existe. Não quero trazer-vos mais notícias. Seguramente poderá haver aqui casais de apaixonados e, naturalmente, vão negar isto que eu vos estou a dizer e vão dizer, não, senhor, o nosso amor é eterno. Eu vou-vos dizer, sim, senhor, é ótimo que acreditem nisso. Não tem nenhum problema, eu próprio também acredito que o meu amor com a minha mulher é eterno, não é? Porque quando estamos apaixonados e quando sentimos isso, acreditamos nisso perfeitamente. Todos vocês sabem que vão morrer um dia. Não andam a pensar nisso, seguramente. Sabem até que podem morrer daqui a 5 minutos. Vejam o nível de perigo que sentiriam se acreditassem nisso. Não é porque sabemos que é possível que naturalmente pensamos nisso. O homem é um animal que sabe que vai morrer, o único, mas vive cego à morte, felizmente. Então nós podemos perfeitamente saber e perceber e compreender que é muito difícil que o amor eterno exista. Não é por causa disso que vamos deixar de acreditar nele, não é por causa disso que vamos deixar de nos apaixonar, não é por causa disso que vamos viver as relações sempre e exatamente como se fosse a última que nós íamos ter. Porque isso é bom, porque isso é muito positivo, porque isso nos dá ótima energia. E, portanto, não temos que estar preocupados com a ideia
de que não, tem que ser mentira e se é verdade é por causa da tecnologia e, portanto, vamos nos refugiar nisto ou refugiar naquilo. Agora, é verdade que há algumas dimensões que nós temos que conseguir considerar quando pensamos nas relações online, quando pensamos no efeito da tecnologia a este nível. Há coisas que, evidentemente, podem acontecer. A tecnologia traz-nos muito conforto. Eu lembro, nunca mais me esqueço de uma vez, um amigo meu, isto há uns anos, esta nova tecnologia dos iPads, etc., começava a surgir, não é? E que ele mostrava um tablet e dizia, eu consigo estar a ver filmes horas seguidas aqui, a fazer não sei quantas horas, sozinho. Ou seja, a tecnologia dá-nos uma sensação de satisfação muito grande e de autonomia da ideia. Eu posso estar sozinho horas e sinto-me entretido, não estou aborrecido, não me sinto sozinho, estão a ver? Então, podemos ficar com uma sensação de que, de facto, tudo está bem e vivemos, muitas vezes, relações que podem ser altamente perturbadoras, mas que nós aguentamos e suportamos e mantemos e diminuímos a nossa capacidade até de as mudar, não é? Porque nos sentimos, de alguma forma, satisfeitos e compensados por esta tecnologia. Isto, de facto, tem que nos fazer refletir um pouco, porque tem que nos fazer perceber que não é o diagnóstico, estão a ver, que nos resolve o problema. Não podemos é cair outra vez naquilo que é o paradoxo, num paradoxo que nos traria esta ideia de depois tentarmos dicotomizar o nosso estado no sentido de avaliarmos se estamos bem ou mal pelos sinais exteriores. Vemos muita gente que parece muito bem, que parece muito satisfeita, que está muito bem, mas mantém depois, muitas vezes, não é, relações e questões muito perturbadoras na sua vida e diminui a sua capacidade de trabalhar. E é aqui que eu acho que é fundamental percebermos, por exemplo, o papel, e puxando a brasa à minha sardinha, da psicologia no mundo e na capacidade de ajudar as pessoas a conhecerem-se melhor. É este o esforço que nós temos que fazer. Não é um esforço de combate à tecnologia, não é um esforço de rejeitar experiências aqui e experiências ali, é um esforço de nos aprendermos a conhecer bem e de percebermos que, de facto, somos capazes de fazer as mudanças que entendermos que possam ser mais de acordo com aquilo que são as nossas características, porque é isto que o nosso mundo nos trouxe hoje. Pessoas cada vez mais diferentes entre si. E é isto que a sociedade nos traz hoje, é a capacidade de conseguir que cada vez mais cada um possa exprimir essas diferenças na perspectiva de que, se assim for, não é, cada um possa atingir o máximo da sua felicidade. E é isso que se pretende. Meus senhores, muito obrigado.